Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Preciso falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor negocia com 2 bancos digitais o espaço na Manga, a única propriedade que segue livre no uniforme tricolor. São Paulo que já tem 6 parceiros comerciais que garantem 98 milhões de reais, valor anual. É o maior acordo, é a camisa mais valiosa da história do São Paulo. Nunca o Tricolor havia chegado tão longe com cifras relacionadas a patrocínio e marketing. E olha que nesse valor eu nem estou incluindo a Under Armour, que é a fornecedora de material esportivo do São Paulo desde o início do ano. Com a Under Armour, os vencimentos do Tricolor vão ultrapassar 130 milhões. Sobre os bancos digitais que querem ocupar a Manga, são 2 concorrentes que disputam a condição e esse espaço. E essa disputa, esse leilão, favorece o São Paulo. O Tricolor tem tentado estimular ainda mais esse leilão para faturar o máximo possível. A tendência é que o acordo aconteça nos próximos dias. O São Paulo vai aguardar pela melhor proposta para submeter esse parceiro à aprovação do seu Conselho Deliberativo, para que a partir daí o acordo possa ser firmado. Só para lembrar, com esses 98 milhões fixos que o São Paulo já tem, o Tricolor hoje tem a segunda camisa mais valiosa do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, que fatura acima de 150 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians, depois da perda da VaideBet, e o Palmeiras, que estacionou nos 81 milhões de reais, aparecem atrás do São Paulo. Eu acho que quem ganha está sempre mais perto, embora tenha que jogar na altitude. Eu conheço bem La Paz, olha, é outro tipo de jogo mesmo, mas acho que o Flamengo está mais perto. Mas é curioso, porque a gente consegue fazer algumas comparações entre São Paulo e Flamengo e algumas comparações entre Palmeiras e Botafogo, né? Na questão do calendário, que é uma delas, né, do Tite, o Flamengo e o São Paulo estão na frente tripla, né? Eles ainda vão jogar a próxima etapa da Copa do Brasil. Palmeiras e Botafogo, não, né? Então, sem ser esse meio de semana, o próximo, Palmeiras e Botafogo terão um respiro, mais 2 respiros, que quem foi eliminado tá só no brasileiro, né? São Paulo e Flamengo, se conseguirem as suas classificações na semana que vem, estarão na frente tripla e dessa vez para valer. O que tem de novo nessa história é que a frente tripla do São Paulo até então, nos outros anos, era jogar no Brasileirão contra o rebaixamento. E dessa vez ele está na parte de cima ali, né? Então o São Paulo está na frente tripla. E aí tem uma situação, o Juga tocou no ponto certo, em relação ao São Paulo, que não tem um time tão poderoso como Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas está sabendo lidar com as suas limitações com esse calendário. E aí o que mais me surpreende é que o técnico do São Paulo é o novato, né? A comissão técnica do São Paulo é aquela que está lidando pela primeira vez com isso, né? E acho que o que tem feito o Zubeldia, muitas vezes nos jogos em que o São Paulo tem vantagens e tudo mais, é, de fato, administrar a situação no mesmo jogo. O São Paulo é o time que tem mais usado os mesmos jogadores nas mesmas partidas. O jogo contra o Atlético Goianiense interrompeu uma sequência de 12 jogos praticamente com a mesma escalação, que voltou a Montevidéu. E o São Paulo, dessa vez, lembra que a gente sempre falava do departamento médico do São Paulo, preparação física? O São Paulo tem poucas lesões no time titular, menos que o Palmeiras, menos que o Flamengo, menos que qualquer outro time. Então, de alguma forma, o São Paulo está sobrevivendo. E aí eu entendo quando você enfrenta um adversário que proporciona ao jogo uma situação que aquelas... Lembrou um pouco as Libertadores antigas, né? O gramado mais alto do que o normal, a torcida em cima, e a recusa de jogar não foi exatamente do São Paulo, foi do Nacional. Nacional teve menos de 35% de posse de bola. Nacional jogava no erro do São Paulo. Ele não queria a bola, então tá bom, então não vai ter bola, vai ficar com a gente e não vai ter... E vamos levar o jogo para São Paulo tentar jogar de uma outra forma. Não é simples, esse time do São Paulo ele não é brilhante para furar retrancas, vai ser um martírio na quinta que vem, né? Mas eu entendi a estratégia diante da maratona toda. E aí, Juca, só uma ponderação.
Essa semana, coincidência, eu e o Tirone tivemos com o Zete, né, que participou lá, o primeiro título da Libertadores do São Paulo, efetivamente, até porque o São Paulo passou pelo Nacional na campanha de 92, né? E aí você fala do calendário, o Tite também, e eu concordo muito com o seu ponto sobre o Tite estar do outro lado do balcão e nunca ter falado nada. Aliás, na época dele, a seleção jogava junto com os clubes, né? A data FIFA não parava campeonato aqui, na época do Tite era pior. O calendário brasileiro é horrível, mas ele melhorou muito. Sabe quantas partidas o São Paulo do Tele fez em 93? 97. Sabe quantas partidas o Flamengo fez em 93? Porque a ideia é que o São Paulo jogava mais. O Flamengo fez 101 partidas em 93. 101 partidas em 1993. Os dois disputaram a Supercopa. Então, assim, o estadual era maior, diminuiu, tem que diminuir mais. E acho que aí a questão, para esse calendário que as pessoas sabem com muita antecedência, é se planejar em relação ao elenco. Acho que o elenco do Flamengo agora está num momento desafiador, porque tem baixas por lesão, está pretendendo negociar jogadores e vai faltar jogador, está faltando jogador. Para o São Paulo está faltando um pouco, mas está faltando menos, porque tem menos lesão. Então é planejar em termos de elenco até esse período do ano, de frente tripla, e fazer escolhas. É aquilo que o Mauro falou. Se você tem 3 competições, você tem que priorizar. Se a Copa do Brasil é menos importante que a Libertadores e o Brasileiro, dane-se o adversário. Você tem que fazer opção, você tem que arriscar alguma coisa. E eles se recusam a arriscar. Depois, culpar o calendário pré-estabelecido é mais fácil. Se a grita vem antes, ok, mas muitas vezes ela vem depois. E o Flamengo, curiosamente, conseguiu passar pelo momento mais crítico da temporada, em tese, aquele da Copa América com 1000 desfalques, bem. Mas agora, na frente tripla, está com dificuldades, porque está faltando um jogador. Também por uma questão interna. Por que o Flamengo está tendo tanta lesão? Não as graves, as musculares. Porque o Flamengo, fisicamente, acaba os jogos parecendo que saiu de uma guerra, sendo que não tem um time velho, tem um time jovem. O preparo físico do Flamengo é uma questão. São questões que o Tite tem que discutir também, as deles, né, as internas, e não só jogar para a torcida. Então, essa situação de São Paulo e Flamengo, ela é curiosa. Eles estão mais próximos nessas semelhanças, e o Palmeiras e o Botafogo estão numa outra raia, inclusive no confronto direto que eles têm pela Libertadores. Ô, Ancora, eu só queria fazer duas observações em relação ao que o Arnaldo falou. Vejam vocês como é a natureza, como diria Zé Trindade. Até bem pouco tempo atrás, o departamento médico do São Paulo tomava pau à torta e à direita. Você lembra disso? É verdade, o São Paulo tinha uma multidão de jogadores entregues ao departamento médico. Agora não. Agora está tudo certo, sabe? Tudo funciona. Trocou, né, Trajano? Trocou bastante gente. Trocou, tá. Mexeu lá. Você falou que o time praticamente foi o mesmo em 12 rodadas, 12 jogos. 12. O time foi, mas o técnico não. Ah, sim, suspenso. Não é verdade? Foram 3, 4 técnicos. O jogador era os mesmos, o técnico ficava vendo o jogo de fora. Descansando, é verdade. Domingo ele tá suspenso de novo. Lavieri, antes de a gente começar a falar já do Palmeiras e do Botafogo, outro jogão da semana, dá o seu pitaco aí sobre Flamengo e Palmeiras. O Arnaldo falou assim, São Paulo está sabendo lidar... São Paulo está sabendo lidar com a situação, e o Flamengo talvez nem tanto, mas na verdade, no fim das contas, quem está mais perto, você acha, de se classificar? Eu acho que o São Paulo está mais perto porque o Nacional é um time, assim, bem limitado, né? Lógico que jogando lá no Uruguai, do jeito que foi, o clima de Libertadores dificulta tudo, mas você via, mesmo quando o Nacional criava chances, que, nossa, assim, era um negócio tecnicamente bem abaixo do que o Nacional já foi um dia de tradição, de Libertadores e tudo. Mas, claro, o São Paulo ele tem
expertise de Libertadores, mas esse time do São Paulo, especificamente, ele tá voltando a entender o que é um mata-mata de Libertadores depois de um tempo. Então, não dá pra gente falar que o São Paulo, só porque o São Paulo lá em 2005, 2006 era o time que mais sabia jogar Libertadores, hoje em 2024 vai saber também. Então, eu acho que faz parte desse aprendizado o São Paulo ter jogado lá no Uruguai e ter sofrido do jeito que sofreu. Passou com 0-0, mas com futebol muito ruim, e agora jogando no Morumbi, eu, por mais dificuldade que possa ter com retranca, o nível técnico do Nacional é muito abaixo. Na questão do Flamengo, quando eu olho o Flamengo e o Bolívar, eu não me assustaria se de repente o Bolívar vencesse por 2-0 na altitude e levasse para os pênaltis. 3-0 me assustaria um pouco. Agora, 2-0 para o Bolívar, eu não acho que é um resultado completamente fora da casinha, você considerando todas as dificuldades que o Flamengo vai ter também na questão física, nos desfalques e da altitude. Então, por isso que eu acho também que o resultado é insuficiente. Insuficiente também perto da expectativa. E olha que eu acho que o Flamengo jogou para fazer mais. O Flamengo pressionou o tempo inteiro o Bolívar chegou a tirar a bola em cima da linha. Então, claro, não dá para dizer que é muito ruim, porque o 1-0 sim era muito ruim. O Léo Pereira melhorou bastante as coisas, apesar de ter sido um golzinho só, muda muito o 1-0 para o 2-0. Agora, não me assustaria se o Bolívar vencesse de 2-0. E nessa comparação física, eu acho que aí a gente tem que também colocar o que o Mauro bem falou. É muito diferente para o Flamengo ter enfrentado o Palmeiras, e aí por opção do Tite, do que o São Paulo ter enfrentado o Goiás. O São Paulo, ele pôde cozinhar o Goiás, né? Então, assim, mesmo que você tenha a sequência igual de número de jogos, não é a mesma coisa você enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Palmeiras no Maracanã, como foi, e o São Paulo tem enfrentado o Goiás 2 vezes nos 2 jogos que, assim, São Paulo fez o 2-0 e depois foi tranquilo, cozinhou o jogo. Então eu acho que nesse ponto faz bastante diferença para a administração. Aí o que a gente pode levantar é o que o Mauro fala, você tem que levar a Copa do Brasil como uma prioridade, colocando o time titular, como fez o Flamengo. Aí essa é uma questão. Agora, depois de muito tempo, né, a gente sempre falava, o Palmeiras teve a sorte e tal. Eu acho que dessa vez o São Paulo teve uma sorte legal também, e que ajuda o São Paulo. Mudou o departamento médico, como disse o Arnaldo, o São Paulo está com o Zubeldia, que faz um bom trabalho, e também teve essa questão do sorteio, porque pegar o Goiás e o Nacional te permite fazer uma administração de jogo que não conseguiria se tivesse enfrentando um outro adversário. Então eu vejo o São Paulo com a vaga bem encaminhada, muito próximo do Flamengo, mas eu não me assustaria se o Bolívar fizesse esse 2-0 na altitude. E só para aproveitar aqui, uma coisinha que eu queria falar rápido, como é diferente a gente ver mesmo Fluminense e Grêmio, ou Palmeiras e Botafogo, ou eventualmente mesmo o São Paulo e Nacional, e o Flamengo e o Bolívar, com uma arbitragem diferente. Não estou dizendo que a arbitragem da Libertadores foi perfeita, não estou dizendo que, acertou tudo. Acho até que no São Paulo e Nacional, o São Paulo, o Nacional poderia ter tomado alguns cartões a mais no primeiro tempo, numa entrada no Ferreirinha, por exemplo, mas ainda assim é muito diferente. E aí a gente vê a influência que faz a arbitragem com os jogadores. Porque os jogadores, eles tentam, na primeira ele se joga, na segunda ele põe a mão na cara, e o que o juiz faz? Faz assim, segue o jogo, meu filho, levanta daí que eu não vou dar nada. Na terceira vez, o cara já pensa 2 vezes em se jogar, e aí o jogo muda completamente. Então eu uso o Fluminense e Grêmio, que são 2 times brasileiros como referência, porque é muito diferente da gente ver com a arbitragem brasileira e na arbitragem da Libertadores. E aí a gente vê como a nossa arbitragem é ruim. É pavorosa, porque nem a arbitragem sul-americana, não é que, como eu disse, não é que é perfeita, Danilo, mas muda muito. Mas sempre tem uma exceção, não é Libertadores, mas na Sul-Americana, porque o Fortaleza foi prejudicado. Sim. Não, sim, mas é que eu tô dizendo, não é nem questão de acerto ou erro, porque o Fortaleza foi muito prejudicado, na minha opinião. Mas eu falo do comportamento do jogo, dos jogadores. Exato, né? Isso. Exato. E o curioso é que a Renata Ruel, rapidinho. Desculpa. Só o CNM era o chefe de comissão da Comebol. Antes de vir pro Brasil. Esse é o detalhe. Então, chega a ser esquizofrênica a questão, né? Porque ele era da Comebol, veio para a Comissão de Arbitragem Brasileira e o Brasil... o problema no Brasil para cá, ele continuou com o problema. A Renata Ruel, comentarista de arbitragem lá da ESPN, ela falou
para você ver como é a orientação que se dá em cada campeonato. Então os caras no Campeonato Brasileiro no Brasil atuam de uma forma, e mesmo os brasileiros quando atuam na Libertadores atuam de outra forma. Esse é um ponto. Mas aqui, ontem o Vilmar Roldan foi extremamente tolerante com a porradaria do Bolívar, né? O Bolívar baixou o Roldan é um caso à parte, né? E ele deixou correr, como sempre faz. Não estou falando de jogo jogado, estou falando de porrada mesmo. Os caras bateram muito. O De La Cruz tomou porrada o jogo inteiro. Teve uma jogada que o Sávio, lá, o brasileiro, ele jogou o corpo em cima do Varela. Que, aliás, fez um jogo. Ele se jogou em cima do cara, caiu em cima do cara, desabou em cima do jogador uruguaio. Assim, claramente. E para ele estava tudo bem. Agora, sobre essa questão da sequência de jogos, tem outro detalhe. São Paulo pegou Goiás aí teve a felicidade de pegar o Atlético Goianiense lanterna. E pôde botar reservas e ganhou de 1-0. Flamengo e Palmeiras se mataram 2 vezes e se reencontraram no domingo. Uma sequência de jogos assim, cara, é muito mais desgastante. Não tem como comparar. Você não administra um jogo desse, tem um momento. Mas o São porrada mesmo. Então, assim, quando você tem essa tabela, você tem que fazer uma escolha. Os dois tinham que ter feito uma escolha. O Palmeiras escolheu o quê? Boas reservas contra o Vitória, perdeu, né? Ainda foi eliminado. O Flamengo foi com tudo para enfrentar o Palmeiras. Eliminou. A conta vem, não tem jeito. É inevitável. Eu vou ficar a vida inteira lembrando aqui que na última temporada do Klopp, ele colocou reservas em toda a Copa da Liga e ganhou, inclusive a final contra o Chelsea, com um monte de garotos em campo. Por quê? Porque ele tinha ainda a esperança de ser campeão inglês. E ele foi brigando ali pela liderança até que na reta final, aí o City, como sempre faz, disparou e foi campeão. E o Liverpool ficou para trás, até o Arsenal também ficou para trás. E não conseguiu impedir mais um título do Guardiola. Mas ele ganhou a Copa da Liga jogando com reservas, toda ela. Porque essa escolha tem que ser feita, gente. É inevitável. Não tem como. Né? E o Flamengo se recusa a fazer. Ainda mais no ano eleitoral, né? O Landim está dando entrevista a todo mundo, né? Aí fala, queremos ganhar tudo. Tá bom, Landim, escreve o Flamengo na Champions também, vê se ganha também. Não dá para querer ganhar tudo, é impossível. Então você tem que montar 3 elencos, o que também é inviável. Tem gente que reclama, falta mais um lateral. Tem que ter o quê? 4 laterais? 5 centroavantes? Não dá para ter um elenco de 50 pessoas. O Chelsea tem um elenco com 55 jogadores, né? E está emprestando vários. Isso não existe, gente. A questão é que você tem que fazer escolhas. Né? Fazer escolhas é fundamental, estabelecer prioridades. E, de repente, você até consegue avançar. Com o time reserva, mata-mata, tudo é possível. Quem sabe? Mas é isso, né? Jogo ruim, atuação ruim para um bom resultado dentro do contexto. O São Paulo traz para o Morumbi um confronto que está aberto, mas por a gente entender que o São Paulo é um time que não tende a repetir atuações neste nível, que dentro de casa deve se impor mais contra uma equipe que é inferior tecnicamente, é possível que a atuação ruim de hoje fique em segundo plano dentro de uma classificação. Mas o São Paulo vai ter que fazer, não é que vem aqui e ganha. Não é assim. Vai ter que jogar o que não jogou hoje. O São Paulo tem oscilado em algumas partidas, né? O São Paulo não tem mantido um desempenho do seu nível mais alto de forma regular e ainda assim sobrevive bem nas 3 competições que está disputando. Hoje foi um jogo em que o São Paulo teve dificuldade para fechar lado do campo, teve dificuldade para ganhar duelos de meio campo, especialmente da intermediária para frente. O Luciano com muita dificuldade para jogar, Ferreirinha com muita dificuldade para jogar. No segundo tempo, no intervalo, o Zubeldia coloca o Wellington Rato no lugar do Ferreira e joga o Lucas para a esquerda. No lado do Wellington Rato, o São Paulo passou a marcar, não a atacar, mas a marcar um pouco melhor. E o chute que o André se referiu do Caleri, que foi o primeiro do São Paulo no jogo, foi no minuto 71. Do minuto 71 para frente, o São Paulo teve, nos últimos 20 minutos, o São Paulo teve algum volume de jogo. Chegou a rondar mais o gol do Paes, né, o goleiro da equipe do Nacional, o goleiro panamenho. Merria, perdão, o goleiro panamenho da equipe do Nacional. Mas foi pouco. Do 71 para frente, o São Paulo pisou o campo ofensivo. Do 71 para trás, o São Paulo assistiu o Nacional, que jogou muito pelos lados, porque é assim que joga o time uruguaio. Não é um time de construção, é um time de posse, de tentar agredir o adversário, mas quase sempre através de cruzamentos. Com o Galeano pela direita, aí jogador do São Paulo, com o Sabala pela esquerda, e foi por ali que tentou o time uruguaio achar o Bentancur. Ele até foi acionado, mas também não levou muito perigo, e o 0-0 ficou bom para o São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente já vai mostrar números dessa partida que vão na linha dos nossos analistas de como o São Paulo criou muito pouco, mas agora a gente ouve Luciano falando sobre o 0-0. Um jogo difícil, é uma grande equipe a do Nacional, mas foi um resultado bom. Agora a gente vai decidir em casa com o apoio da nossa torcida.
¿Qué partido esperaban y luego qué partido se dio en cancha para ustedes? Acho que a gente esperava uma partida difícil, sim, sem dúvida, jogando na casa do adversário. Questão do campo, do frio, mas a gente se portou bem, a gente teve posse de bola. Agora é ir para casa, descansar e na próxima partida a gente resolve em casa. Muchas gracias. Tá aí, então, estatísticas do jogo, os números de Nacional e São Paulo, esse 0-0, o Nacional com 36% de bola, 64% do São Paulo, passes certos 217 do Nacional, 501 do São Paulo. Finalizações 14-2, finalizações certas 2-0, grandes chances, 2 chances do Nacional, nenhuma do São Paulo e bolas longas 46-68. Esse é o jogo de ida para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. André Kfouri, você leu esse jogo com um São Paulo que entrou para fazer essa partida mesmo totalmente pragmática, ou você acha que o São Paulo foi levado a esse jogo? Eu acho que o São Paulo errou demais na proposta que ele teve, porque se a gente pensar em como a bola teve dificuldade para sair do campo do São Paulo, ou melhor, como o São Paulo teve dificuldade para fazer a bola sair do seu campo, a quantidade de desarmes, as oportunidades que o São Paulo concedeu com diversos jogadores quase na frente da sua própria área, por falha de passe, falha de domínio, bolas desperdiçadas, isso mostra uma execução muito ruim. São Paulo, tenho certeza absoluta, não foi ao Uruguai hoje para ter mais posse, e teve muito mais, mas muito mais, e fazer muito pouco com isso, né? Quando você não dá um chute ao gol adversário, você, em essência, depende de um gol contra para ganhar o jogo. Isso se você não sofrer nenhum. Então é uma partida absolutamente, é uma atuação absolutamente desesperançosa. Não há o que você tentar colher de um jogo como esse. Então eu acho muito pouco provável que o São Paulo tenha ido para executar esse plano. As coisas deram muito errado. Muito errado mesmo desde o início. A gente está vendo os momentos, Zupac, e é curioso, porque eu concordo 100% com você que o São Paulo foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, embora nos momentos o Nacional tenha chegado com um tiquinho mais de perigo do que na primeira etapa. Mas o André sinalizou os erros de passe. Muitos. E a gente viu alguns jogadores, eu sei que definir às vezes como os jogadores estarem aéreos, parece que eles estão desconcentrados, e não, eles podem estar simplesmente numa noite infeliz, mas o Ferreirinha e o Luciano, especialmente no primeiro tempo, até porque o Ferreirinho sai, eles perdem muitas bolas nessas saídas e aí o Nacional chega roubando a bola e tendo um campo mais aberto. Como é que você viu essa questão do ataque do São Paulo interferindo na defesa? Assim, e são dois jogadores, se a gente parar para olhar, que sim, o Luciano é tecnicamente um dos melhores jogadores do São Paulo. O Ferreirinha é um jogador tecnicamente também que ajuda o São Paulo, mas eles não são jogadores plenamente regulares no uso do seu potencial. O Luciano, quando joga bem, ele desequilibra jogos, ele resolve jogos, ele é um cara de técnica rara para o futebol brasileiro quando ele está bem. E o Ferreirinha, quando está bem, é o ponta que os times procuram, aquele ponta que quebra a linha, que vem em diagonal. Me lembro contra o Bahia, né? Foi um jogo espetacular que ele fez no estádio do Morumbi, mas não, e o Ferreirinha mais do que o Luciano, nesse sentido de não conseguir manter o padrão no nível mais alto em termos de regularidade. Só que quando eles não estão bem ligados, tão entregues ao jogo da maneira que se espera em termos de intensidade, de concentração, eles destoam, né? E acabam virando presa fácil. E hoje, né, o futebol uruguaio é um futebol que, dentro do seu ambiente doméstico, ele se distanciou das grandes forças do continente há algum tempo. O que o futebol uruguaio tem, aquilo que o jogador uruguaio tem, é muita força para jogar, muita entrega. E especialmente nos jogos dentro de casa, e o Nacional é um time tão tradicional, é um time gigante no futebol sul-americano, e que ele precisa desses jogos dentro de casa para conseguir sobreviver nas competições. Então o Nacional entrou com a faca nos dentes mesmo, né? Embora seja bem um jargão popular, mas o Nacional entrou a milhão, porque era o jogo dele. E alguns jogadores do São Paulo não estavam no mesmo giro, e aí acabam sendo atropelados pela própria partida. E acho que o Ferreirinha e o Luciano foram os que mais me chamaram a atenção, mas é óbvio que o 0-0 de hoje, a atuação ruim que o São Paulo teve, não passa individualmente por esses dois jogadores. Passa pelo time como um todo, mas no olhar individual são os dois que me chamaram mais atenção de um rendimento abaixo do que a gente está acostumado a ver. Ô André, e olhando para o time, para o que o São Paulo conseguiu apresentar, que foi muito pouco, a gente pode olhar para a defesa e ver algo de positivo?
Talvez porque também o São Paulo não sofreu tanto, né? Sim. Nesse ponto, o percentual de posse que o São Paulo teve até ajuda o time a se defender, mesmo que essa não seja a intenção, porque ao redor de 30% para uma equipe em casa num jogo de ida da Copa Libertadores é um número muito baixo. Se você quer fazer alguma coisa, a não ser que você tenha um time que é especialista. Não é o caso. Em atuar com tão pouco. No Campeonato Uruguaio, o Nacional tem em média 57% de posse. Exato. No ambiente também, dele, onde ele é mais forte que os outros. Isso. Então hoje foi um jogo. O 0-0, nada poderia alterar o 0-0, mesmo porque na última chance do Nacional, uma furada praticamente a 1 metro da pequena área. O que mostra ali, é claro que foi um erro de gesto técnico, mas compatível com o jogo. Teria sido uma coisa muito estranha ao jogo se um gol tivesse acontecido. São Paulo não deu nenhum chute e aquilo que o Nacional fez de movimentação ofensiva foi muito insuficiente. Mas se você olhar por esse ângulo, não levar um gol, o São Paulo se portou bem defensivamente, né? Mas é metade do plano. Falta a outra metade. São 3 jogos seguidos sem sofrer gols, né? São Paulo não sofreu contra o Goiás, no jogo da semana passada, não sofreu contra o Goianiense, com time reserva aí de São Paulo, e não sofreu agora também. Defensivamente, o São Paulo vem estável contra adversários de nível mais baixo. O Goiás é um time de 2ª divisão, o Goianiense é o pior time da 1ª divisão, e o Nacional não é um grande time, mas ainda assim passa cerado. E o incômodo do Zubeldia, principalmente no primeiro tempo, ele é um técnico bastante... irrequieto, saúde, Gustavo. E é o normal, né? Ele é um cara que fica ali o tempo todo em pé, às vezes parece etiquetado. É advertido por sair da área delimitada, né? A área do trabalho dos técnicos e tal, e disciplinarmente ele tem cometido muitos exageros aqui no Brasil. Mas hoje ele estava especialmente, assim, desgostoso com o que ele via em campo do São Paulo, que também não pode ser visto como algo cuja responsabilidade é apenas dos jogadores, né? É do treinador também, formular uma ideia e um plano para jogar, mas aí a capacidade de influência é limitada até que o técnico comece a substituir gente e colocar outras pessoas em campo. Ele até tentou fazer isso, mais na segunda etapa. Mas durante o primeiro tempo ele estava muito contrariado com a postura do São Paulo em campo. E assim, vendo o jogo, dava para entender mesmo por que ele estava tão bravo. Eu estava pensando em Mota. Ele vai levar um cartão, não tem o que fazer. Daqui para o final, começa desse jeito, daqui para o final um cartão amarelo ou vermelho e leva. Em algum momento, Zupac, essa questão defensiva do São Paulo é interessante de debater, porque a gente tem um Alan Franco que está jogando bem. O Arboleta até hoje teve umas 2 jogadas ali que se atrapalha, mas é um zagueiro considerado seguro. Claro. E depois que o Alisson saiu, ficou lesionado naturalmente, todo mundo ficou imaginando que seria esse meio campo. E agora com o Luiz Gustavo, tá o Bobadilha. O que você acha? Essa é a formação de meio campo para a defesa melhor do São Paulo? Eu tenho alguma dúvida, olhando para frente, em relação ao Bobadilha, porque eu acho que o Marcos Antônio pode roubar essa vaga se ele se desenvolver em termos de ritmo de jogo com o que ele tem de qualidade. Agora, o Luiz Gustavo, ele é o controlador hoje do meio campo do São Paulo. Ele assumiu o comando desse meio campo. E bem. Muito bem, um jogador muito inteligente, que supre a questão da idade com um posicionamento acima da média, muito bom. Então o São Paulo perdeu o Alisson, que era um cara da dinâmica do jogo. A dinâmica do jogo do São Paulo passava pelo Alisson. Mas o Luiz Gustavo, ele tem um controle do setor muito, muito forte. E hoje o São Paulo foi com o Rafinha, né? O Rafinha é um jogador que defensivamente, dos laterais que o São Paulo tem, o Rafinha defensivamente entrega muito, é um jogador super experiente, muitas vezes se comporta até como um terceiro zagueiro para o São Paulo abrir o Wellington pela esquerda e alguém pela direita, o Lucas, o Rato, quem é que esteja escalado pela ponta direita. Então, assim, o São Paulo tem sido estável defensivamente e acho que a questão do meio-campo, a ausência do Alisson em algum momento, ela pesa mais no momento de transição e de organização do que propriamente no momento de proteção. Eu vejo o São Paulo hoje bem protegido com o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Bobadilha não é o jogador de alto nível o tempo todo, nem sempre ele acompanha o nível do Luiz Gustavo, mas vejo daqui para frente, no momento em que o Marcos Antônio estiver fisicamente pronto para brigar por essa vaga, vejo ele como candidatíssimo a tirar o Bobadilha da equipe. André, também queria a tua opinião em relação a essa defesa e o meio-campo que dá essa sustentação. Sim, eu até queria falar sobre um outro assunto, desculpa sair um pouco dessa pergunta,
Porque, de novo, hoje, no primeiro tempo, a gente viu o dilema de atuação do Lucas em relação ao que ele oferece para o time do São Paulo. Eu acho que tudo tem a ver, né? O time é dividido em setores, mas a gente analisa a atuação coletiva. E, de novo, o Lucas sendo utilizado como um dos jogadores que dão largura ao campo, utilizado basicamente, pelo menos de início, como um cara de corredor. Quando as melhores atuações dele pelo São Paulo, e aí não são poucas atuações, se a gente começar a enumerar aqui, a gente vai lembrar, por todas as competições que o São Paulo tem disputado, como a produção dele cresce quando ele atua pelo centro do campo, sim, como o São Paulo aproveita essa subida de produção dele para se tornar um time mais perigoso quando a gente vê essa versão do Lucas, versus o número de vezes em que o treinador dele, que é o responsável por determinar como ele joga, o escala para jogar pelo lado do campo. Então a gente não pode ter a pretensão aqui, embora muita gente tenha, de querer escalar o time dos outros. Mesmo porque são profissões bem distintas. E a quantidade de informações, então, é mais distinta ainda e mais influente ainda. Mas pensando no Zubeldia como um cara que indiscutivelmente sabe o que está fazendo, conhece muito da profissão que ele escolheu, está há tanto tempo, embora seja jovem, nessa trajetória. E é claro que ele consegue comparar os conjuntos de atuações e as diferenças de comportamento do time quando o Lucas é um e quando o Lucas é outro. Eu realmente fico me perguntando por que ele insiste. Por causa do Luciano. Isso. Já chegamos a essa... Ele não consegue realocar o Luciano. Já chegamos a essa conclusão. Se o Lucas jogar pelo centro, o Luciano não tem lugar. Esse é o desafio. Mas hoje, como disse o Gustavo, o Luciano esteve bem em algum momento? Não. O Luciano, desde o início do jogo, também não conseguiu atuar. Não é algo que atingiu, entre aspas, apenas o Luciano. Sim. Mas eu fico pensando... E assim, especialmente depois que o Alisson saiu. Porque o Alisson, muitas vezes, quando o Lucas sai da direita e vem por dentro, que é o movimento que o Zubeldia quer que o Lucas faça para aproveitar o que ele tem sem ter que mexer o Luciano, ou o Alisson passa, ou o São Paulo tem o Igor Vinícius para passar. Com o Alisson machucado, o Bobadilla não é um cara dessa característica. E com o Rafinha, que é um lateral que hoje segura mais, na formação de hoje, o Lucas teria que ocupar mais a direita mesmo. E aí você subaproveita o melhor jogador da equipe do São Paulo. É um dilema. É a maneira que o Zubeldia encontrou de aproveitar os melhores jogadores que o São Paulo tem, mas em alguns momentos, ou em vários momentos, o Lucas fica sacrificado, porque nem sempre ele consegue vir da direita e fechar pelo meio, por dentro, como ele gosta. Para o Lucas ficar centralizado, teria que ser o Rato jogando aberto? Teria que ser o Rato, como era na Copa do Brasil. Sim. E como é no segundo tempo também, né? Mas que no segundo tempo o Lucas vai para a esquerda. Exato, ele muda de lado. O que, para mim, dos três lugares que o Lucas jogar, é o pior. É a que menos produz. É que na Copa do Brasil o Luciano estava embaixo e o Rato muito bem. E aí o Dorival utilizou o Rato como esse atleta super funcional pela direita e deixou o Lucas por dentro. E não houve debate, nem a torcida ficou... Mas é porque o Luciano também não estava na forma que ele estava quando o Zubeldia assumiu. Sim. Quando o Zubeldia assume e o Lucas estava machucado, o Luciano era o cara do time nos primeiros jogos. Ele ganhou essa vaga, né? Mas é um dilema claro do jogo do São Paulo. Tranquilamente. Dá para abrir mão do Luciano muitas vezes para fazer o Lucas ficar no lugar onde ele gosta? Depende muito do jogo. Talvez o jogo como o de hoje desce. Mas é um sacrifício técnico do São Paulo. Nos jogos em casa, não dá. Mas, assim, o Lucas não pode ficar preso. A grande questão, para mim, é mais do que aonde o Lucas começa, mas qual é o movimento que ele vai fazer durante o jogo. Se deixar o Lucas preso como atleta de corredor, como ele era no Tottenham, no Paris Saint-Germain, você vai subaproveitar o seu melhor jogador. Lógico. O Lucas tem que ser esse cara de fazer o pêndulo e ir para dentro o tempo inteiro. Isso tem que acontecer e hoje aconteceu menos, porque o São Paulo jogou menos também. A questão é que existe sempre, se o Zubeldia começa o jogo com o Lucas no lugar, entre aspas, no lugar do Luciano e o Luciano sentado no banco, o Luciano está disponível para mudar o time do São Paulo e o desenho com o Lucas indo para o lado e ele entrar na dele. Isso é sempre uma possibilidade. Tudo bem, é uma possibilidade também tirar o Luciano. Só que você tira o Luciano no primeiro tempo, quando você está vendo que as coisas não estão acontecendo, existe uma série de coisas que repercutem de uma decisão como essa feita por um treinador.
mas eu tenho essa curiosidade. Eu não necessariamente digo que ele está insistindo em um erro, porque ele tem várias vezes mais informações do que nós temos apenas, às vezes, só com a nossa observação. Mas assim, a comparação ela é tão forte, não só no desempenho, porque tem várias situações, esse jogador nessa função rende mais do que na outra. Na outra ele faz bem também, mas nessa ele rende mais. O salto que o São Paulo dá quando o Lucas joga pelo centro do campo é uma coisa muito notável. Sim. Muito notável. Eu queria... Primeiro, em relação à substituição, eu achei até que o Luciano sairia antes. Eu acho que o Luciano fez um pior primeiro tempo do que o Ferreirinha, embora os dois não tenham feito um bom primeiro tempo. Mas acho que nem é a hora de projetar o jogo da volta, mas tentando entender o que o São Paulo, o que o jogo da volta pede desse setor. É um jogo para de repente mudar esse posicionamento do Lucas, mas o jogo pede o Luciano. Luiz Gustavo e Bobadilha, que são dois jogadores que também não dão essa velocidade. De repente, a hora de botar... Como é que vocês imaginam nesse setor? Não, para começar, eu acho que é o mesmo time. O desenho é esse. Mas para decorrer de jogo, ele tem alternativas. As coisas não começam bem, ele pode sacrificar o Bobadilha e tornar o time mais ofensivo. Mas acho que o movimento inicial é esse, com o Lucas fazendo o meio o tempo inteiro e se aproximando do Luciano e do Caleri. É um jogo de aproximação. O Lucas é um cara que conduz muito a bola e com esses caras próximos, o São Paulo constrói as suas melhores jogadas, né? Então é por aí. Mas o time do São Paulo pro jogo da volta é o time que começou hoje. É o melhor time que o São Paulo tem hoje no papel. André, você concorda, assim, naturalmente esse é o time do São Paulo, mas jogando no Morumbi você já pensa em uma postura completamente diferente? Eu acho que a grande mudança vai ser como o time vai se posicionar em campo e que dinâmica o jogo vai assumir desde o primeiro minuto. Porque é evidente que o estádio vai estar lotado, o ambiente muito favorável ao São Paulo. A posse eu acho que vai ser até maior do que foi hoje, porque é uma diferença técnica entre os times e uma diferença de caráter também, que é muito difícil, por intenção da equipe uruguaia, transformar esses números de maneira radical. Não vai conseguir, se tentar vai ser pior. Se o São Paulo quis o empate hoje, semana que vem o Nacional vai querer ainda mais. Pode ter certeza. O empate que o São Paulo quis hoje, os uruguaios vão querer em dobro semana que vem. Só que o Nacional não tem essa força no Morumbi, né? Como é que eles vão se comportar. É uma probabilidade muito alta do jogo assumir um caráter de ataque contra a defesa mesmo e se transformar naquela situação em que se sai um gol, não precisa ser antes dos 15, antes dos 20. No momento em que sai um gol, as coisas se transformam radicalmente. Se sair um gol relativamente cedo, ou ainda no primeiro tempo, o São Paulo fica numa posição muito confortável para se classificar. Pegando esse jogo do Morumbi com o que vai acontecer no fim de semana. No fim de semana a gente tem um Palmeiras e São Paulo teoricamente esvaziado, né? Porque o Palmeiras pensa no Botafogo, o São Paulo tem a volta, o São Paulo que já jogou o último jogo do Brasileiro com um time muito mexido. Se o jogo com o Palmeiras fosse um cursinho pré-vestibular para esses jogadores, os dois defendem que o time do Morumbi contra o Nacional deve ser o mesmo. Quem num jogo contra o Palmeiras chamaria essa atenção? Quem tem mais chance de mudar um pouco o repertório do São Paulo para o jogo da volta? Acho que o Marcos Antônio é um jogador, não sei... Assim, primeiro, não sei qual o nível de transformação que o Luiz Abeldia vai efetuar na equipe do São Paulo. Não dá para saber. Talvez ele tenha colocado... Mas dizem que vai ser um meio a meio, assim, você não tira... 100% reserva. Você não tira de um clássico com o Palmeiras todo mundo para